Graça e paz, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, tendo essa oportunidade de falar daquilo que nós trabalhamos todos os dias, convivemos e estamos nos dedicando a esse tema que é o autismo ou crianças com deficiência. Mas nós vamos fazer uma reflexão para nós aprendermos um pouquinho sobre o que a palavra do Senhor nos ensina. Esse texto é um texto que eu uso sempre na palestra sobre autismo na igreja, só que hoje eu trouxe mais outro texto, e nós vamos iniciar com esse outro texto. E antes de nós abrirmos a palavra, eu queria expor aqui para o pastor que a mensagem foi maravilhosa. E quando o pastor estava pregando, veio à mente já que o tema é inclusão na igreja, veio à mente um aluno essa semana, fui fazer prova com ele, pastor. E a pergunta era uma prova de religião, esse aluno tem deficiência intelectual, retardo mental. E aí a pergunta na provinha dele, que eu faço com ele, que eu estava fazendo com ele, dizia assim: como que você pode mostrar Deus ou dizer que Deus é verdadeiro na sua vida? E aí ele pensou por 2 segundinhos, rapidinho, ele olhou para mim e falou assim: quando o meu pai e a minha mãe recebem clientes no fabrico. E aí, papai e mamãe pegam a gente e ora e agradece a Deus. E olha só, nós estamos falando de inclusão agora pela manhã, vamos estar falando sobre isso. E a mensagem do pastor foi gratidão, ações de gratidão. E essa ação, essa gratidão que o pai demonstrou para aquele filho, né, que é o meu aluno, foi o que evangelizou a vida dele. Ele sabe que Deus existe. Ele teve a oportunidade de conhecer Jesus através dos pais deles. Olha que coisa mais linda, por causa de uma ação de gratidão. Amém? E é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre a nossa responsabilidade como servos do Senhor, como cristãos, como pais. E nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. Sabe aquela frase, ou que está na palavra, que a boa ovelha ouve a voz do seu pastor? Pronto. Eu queria trazer essa reflexão ontem à tarde, e o meu pastor Otávio, falou assim: Deires, traga essa reflexão para a igreja. Eu disse: mas pastor, não, traga para a igreja. E aí eu desliguei o celular e disse: Senhor, eu tenho certeza, olha só, eu tenho certeza que essa palavra é para a equipe. Mas o meu pastor falou e a gente obedece, não é? E aí, depois, Deus foi trazendo aquela paz ao meu coração e foi trazendo aquela tranquilidade de que essa palavra não era somente para ontem à tarde, era para toda a igreja. Então, vamos lá. E vamos ler a palavra do Senhor. A minha versão é NVI, que é uma versão que eu gosto muito, eu sempre estudo nessa versão. E eu vou estar lendo e a gente vai acompanhar esse texto. Davi e Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul,
compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E quando eu estava estudando, quando o pastor me convidou, falou assim: Teres, eu quero que você fale sobre autismo, sobre as crianças atípicas, sobre as famílias atípicas. E eu comecei a estudar, já tenho mais ou menos uns 2 meses, né? Isso, pastor, a gente vem conversando, que um dia a gente vai fazer isso na igreja, que a gente vai falar sobre isso, e eu vim estudando. E eu me deparei com esse texto, né? Quando eu comecei a estudar sobre inclusão na igreja. E quando eu comecei a ler esse texto entrou no meu coração de tal forma que eu não consegui resistir. Eu falei: Senhor, é isso. É esse coração de Davi que saiu, que foi atrás, que procurou. Ainda existe alguém que eu possa, da família de Jonatas, filho de Jonatas, que eu possa ajudar, que esteja precisando de mim. Ainda tem. E essa ação de Davi, de ir, de procurar, de mandar ir atrás, né, foi a primeira palavra que veio ao meu coração. Como servos do Senhor, muitas vezes, nós estamos aqui, louvando, adorando, e glória a Deus por isso. Mas precisamos sair, precisamos ir atrás daqueles que estão esquecidos. Mefibosete estava sendo esquecido. Mefibosete, ninguém lembrava dele. E como diz a palavra, ele era aleijado dos pés. E naquela época, e não só naquela época, até os dias de hoje, se hoje em dia as pessoas que têm deficiência são muitas vezes esquecidas e muitas vezes menosprezadas por sua deficiência, imagine naquele tempo de Mefibosete. Ele era esquecido. Dizia que ele mendigava o pão na casa de Maquim. Por 30 anos, Mefibosete viveu na casa de Maquim. Por 30 anos, queridos. Mas um dia, Davi falou: vá atrás. Eu quero fazer algo por Mefibosete. E aí, a gente vai entender isso vendo os versículos de 1 a 5. Esse sentimento de responsabilidade de Davi, porque ele tinha o quê? Uma amizade com Jonatas. E ele sabia que deveria fazer algo pela família de Jonatas. Então, do versículo 1 ao versículo 5, mostra Davi procurando, dispondo o coração e indo atrás de Mefibosete. E aí, quando a gente chega no versículo 6 ao versículo 8, nós vamos entender agora como se sentia Mefibosete. Vamos lá, vamos seguir a leitura.
Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se em terra. E aí Davi fala, ele pergunta, ele diz o nome. Mefibosete? Mefibosete? Perguntou Davi. E ele disse, sim, sou teu servo. Mefibosete, naquele momento, estava com todo tipo de sentimento, de medo, porque a própria palavra fala que, não, Davi fala para ele, não tenha medo. Ele estava diante de quem? Do rei Davi. E ele fala assim, não tenha medo, né? Davi disse, pois é certo que eu o tratarei com bondade. Olha só, Mefibosete chegou ali com todo tipo de sentimentos, onde ele mesmo, com as palavras dele, fala que ele era um cão morto. Né? Quando a gente percebe o decorrer dos versículos, ele diz assim, no versículo 8, Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então, todo tipo de sentimento, né, de medo, de abandono, de angústia, de esquecimento, Mefibosete sentia naquele momento. Mas Davi falou que ia o quê? Ter bondade para com ele. Não tenha medo. Eu quero tratar você bem. Eu mandei lhe procurar. Eu que trouxe você aqui para o meu palácio, para a minha casa. E olha que coisa mais linda. A disposição do coração de Davi, primeiro, de ir atrás, e depois de cumprir a responsabilidade e fazer com que Mefibosete tenha dignidade. Olha só, coisa mais linda, não é? Ele trouxe dignidade. Nós vamos ver essa dignidade com partir do texto. Vamos lá, tenho minha colinha, tá? Tá aqui. Então, vamos lá. No versículo 9 ao versículo 12, nós vamos ver esse tratar, essa dignidade vindo para Mefibosete. Então, o rei convoca Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, para Mefibosete. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do meu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Davi transforma a vida daquele homem que era aleijado dos pés, que mendigava o pão na casa de Maquim por 30 anos, e traz a sua casa. Mas não traz somente a sua casa, ele devolve tudo o que pertencia, mas ele também não faz só isso. O mais importante, ele traz Mefibosete para a mesa. A gente só leva para a nossa mesa aqueles que a gente confia, que a gente ama, que a gente tem amizade, que a gente tem alguma afetividade. Nós não vamos botar na nossa mesa qualquer pessoa. Quando nós recebemos o convite e sentamos à mesa para tomar um café, comer um cuscuz, né? Glória! E aí, a gente o quê? Vai compartilhar naquela mesa as coisas do Senhor. E a gente só traz à nossa mesa aquele a quem nós realmente reconhecemos que temos uma afinidade, uma afetividade, uma irmandade. E é isso que é inclusão, é trazer à nossa mesa. Nós temos aqui uma igreja que só tem 2 aninhos. E eu estou muito feliz dessa oportunidade, dessa visão, que quando eu sentei com o pastor Otávio, e eu senti sair do gabinete com meu coração muito feliz, porque ele falou assim, é isso mesmo, Deires, é inclusão. A gente não pode esquecer dessas pessoas. E eu saí com meu coração muito feliz de saber que ele tem essa visão de que nossa igreja, a IPBU, né, tenha realmente esse espaço, esse acolhimento, esse coração de Davi.
esse coração da responsabilidade, esse coração de ir atrás e de oferecer um lugar onde as pessoas são acolhidas. E aí, gente, nós vamos continuar. No versículo 11, que foi o que, assim, mexeu com a minha estrutura. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos, como um filho. A mesa da igreja PBU está preparada para receber a pessoa com deficiência. A família dessa criança, desse adolescente com deficiência, a mesa do Senhor está preparada. A mesa, quando nós pensamos na mesa do Senhor, na igreja, nós pensamos que o Senhor fala: quando comer do pão, quando beber do cálice, lembre-se de mim. E o que foi que o Senhor fez antes de ir para a cruz? Um pouquinho antes. Sentou à mesa com seus discípulos e fez isso. Comeu do pão, bebeu do cálice. E ele disse: faça isso, em memória de mim. A mesa do Senhor na igreja é essa irmandade, essa comunhão, onde a gente canta Pão e Vinho, que é uma das músicas mais lindas que a gente canta aqui na igreja. Pão e vinho é a comunhão. Nossa igreja está preparada para receber a comunhão dessa pessoa com deficiência, da criança autista, independente do seu nível de suporte, do cadeirante, da pessoa esquecida pela sociedade, sem oportunidades. Então, foi essa a palavra que Deus trouxe ao meu coração. A Santa Ceia ficou muito clara para mim nesse momento, da mesa. E que mesa é essa? Davi trouxe para a mesa dele. Mefibosete agora passou o resto dos seus anos, não é? Comendo à mesa do rei. Glória a Deus! Nós comemos na mesa do rei Jesus. Não é verdade? Nós comemos na mesa do rei Jesus. E que mensagem de gratidão! Todos os dias nós temos o pão em nossa mesa. Todos os dias nós temos a palavra. Todos os dias. Mas tem alguém lá fora que queria tanto ter isso, que queria ter essa oportunidade, mas não tem. E nós vamos para o nosso texto de Lucas 14. E aí nós vamos encerrar a reflexão com esse texto de Lucas 14, 15 a 22, que é o nosso texto base, que sempre eu trago, que aí a gente vai ver Jesus nos ensinando sobre inclusão. E eu vou pedir ao pastor Otávio para ler esse texto na versão da igreja, porque a minha versão é diferente da de vocês. Ainda não providenciei, pastor, vou providenciar, viu? Uma Bíblia com a versão da igreja. Mas vamos lá. Sim, pode ler. Lucas 14, 15 ao 22. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado.
E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Glória a Deus. E ontem eu falei até para os irmãos aqui, a gente só leu, não fazemos a reflexão. Se a gente parasse agora, levasse essa palavra para casa, né, a mensagem já está falada, já está feita, né, e ainda há lugar. E nós vamos refletir um pouquinho. Primeiro, Jesus utiliza de um recurso pedagógico chamado parábola. Não é verdade? Ele está utilizando a parábola para trazer um ensinamento. E olha só, aqui na minha versão, tem assim, convite e desculpa. Então, o Senhor prepara o banquete, nós acabamos de falar sobre banquete do Senhor. Está preparada a mesa, está preparado o banquete. E o Senhor ofereceu, convidou algumas pessoas, não todas, mas algumas. Os seus convidados, com suas desculpas, falaram o quê? Não posso. Eu estou ocupado. Eu me casei, eu tenho que dar comida para o meu gado, e assim por diante. E as desculpas vieram. O seu servo chegou e falou assim: olha, ninguém aceitou seu convite. O Senhor indignou-se e falou: vá, mais uma ordem novamente, vá-se embora, atrás de todo mundo que está lá fora, os aleijados, os cegos, os mancos, aqueles que não fazem ainda parte do meu convite, da minha mesa. E aí o servo vai e traz. Mas aí no final do texto, ele diz assim: já convidei todo mundo. E ele diz o quê? Mas ainda há lugar. E é isso que nós temos que pensar sobre inclusão. Eu falei ontem também sobre isso, e vou dizer, vou repetir hoje, algumas pessoas já me ouviram. Inclusão é pertencimento. E eu vou dar um exemplo meu. Quando eu vi a primeira vez na igreja PBU, eu me senti pertencente a esse lugar. Eu entrei, fui bem acolhida, abracei as meninas, sentei, ouvi um hino que fazia muitos anos que eu não tinha ouvido. Ouvi a mensagem que encheu o meu coração de alegria. E quando terminou aquele culto, eu disse: é aqui. Sabe por quê? Porque eu me senti pertencente a essa igreja. E aí, inclusão é quando você sente ou você proporciona a alguém esse sentimento da família que está precisando desse acolhimento, da criança com suas deficiências que se sente bem aqui, que se sente bem no lugar. E quando a gente está falando, estou falando de igreja, mas é em todos os âmbitos sociais também. Quando essa pessoa se sente pertencente, é quando ela se sente incluída. E a igreja, ela tem que ser um lugar de pertencimento a todos, porque Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a igreja do Senhor não der a oportunidade a essas pessoas, né, nós estamos em falta, nós estamos falhando, nós estamos errando e pecando contra Deus. Nós não podemos esquecer da nossa missão como igreja. E inclusão é isso. Ainda há lugar e vai ter lugar para cada um que a gente sair, for atrás, não é? E trazer, porque a nossa mesa é a mesa do Senhor e sempre vai ter esse lugar.
Amém? E nós vamos entender um pouquinho agora, pode passar, sobre as nossas crianças que estão chegando. Não é? Na igreja, nós temos crianças atípicas que já estão aqui conosco. Nós temos famílias, porque nós temos dois públicos dentro, não é? Dentro da questão mesmo dos atípicos. Nós não temos somente a criança, mas nós temos os pais. E precisa de pastoreio. Mas como esse pai e essa mãe vêm para ser pastoreado, para ouvir a palavra, para ser alimentado espiritualmente, se ao chegar aqui não há um ambiente adequado para seu filho? E a nossa preocupação quanto igreja, não é isso, pastor? A nossa preocupação é oferecer a essas famílias a oportunidade do evangelho. Lembra da criança, do aluno que eu falei lá no início? Ele tem deficiência intelectual. E ele também tem retardo. Está dentro da neurodiversidade, divergentes, né? Neurodivergentes. E aí, o que acontece? O que marcou o coração daquela criança sobre Deus? A gratidão dos seus pais. A ação dos seus pais. Então, por isso, nós não podemos esquecer, queridos, que esses pais precisam, né, do pastoreio. E nós vamos passar agora para o nosso slide. O que é, então, o transtorno do espectro autista? É uma condição de desenvolvimento neurológico que afeta a maneira como a pessoa se comunica, interage socialmente, percebe o mundo ao seu redor e processa informações. Ele é chamado de espectro porque é grande. Pode incluir uma ampla variedade de características e níveis de comprometimento, que podem variar de leves a mais significativos. E nós não vamos explorar totalmente o tema TEA, o que é, porque ontem a gente já trabalhou isso com as equipes, não é? Com os diáconos, com a equipe de acolhimento, apoio, tá certo? Mas é importante que a igreja entenda, pelo menos, o que está em vermelho. O que acontece? Né? Nós temos aqui a comunicação, a socialização, é porque não tem aqui, tá? Para mim, por isso que eu estou virando. Né? E como ele percebe o mundo e processa essas informações. Tá certo? Então, nós vamos entender melhor, pode passar o slide sobre isso. E aí, nós temos aqui a tríade do autismo, não é? Antes de a gente dar continuidade, eu gostaria de saber, tem pais presentes agora, aqui na igreja, que são pais de autistas? Olha, nós temos aqui, que coisa boa, saber que nós temos pais que estão aqui, junto com a gente. E se no final quiser falar alguma coisa sobre, viu? Posso dar oportunidade, pastor, para a família que tem filho, né, para dizer como se sente dentro da igreja de PBU, tá bom? Então, nós temos aqui, tem mais além do casal? Mais algum? Pronto. Então, nós temos aqui a tríade do autismo. Então, nós temos a base dessa pirâmide, que é a comunicação e a socialização. Lembra lá que nós falamos que ele tem dificuldades, né, prejuízos na comunicação, na socialização, na interação? Então, nós temos aqui, a base é comunicação e socialização, que afeta o comportamento, tá certo? Agora, passa esse slide. E a tríade da igreja? Olha só, a nossa base também, eu estou falando aqui não questão teológica, não sou teóloga, mas eu estou falando da questão no dia a dia, do nosso dia a dia. Nós temos aqui a comunicação e as pessoas. Aquilo que ele tem prejuízo, que a criança com autismo, o adolescente com autismo, o adulto com autismo tem prejuízo, tem dificuldades, que é a comunicação, né, e a socialização, a igreja é feita de comunicação. Tudo comunica. Eu estou com o microfone, estou comunicando, a luz está comunicando, não é? O cheiro, tudo, que eles são hipersensíveis. Então, aqui nós temos a comunicação e as pessoas. E aí, quando a gente chega na socialização, ainda é mais difícil,
não é? E lá em cima nós temos o quê? Regras de conduta, que para o autista é muito difícil seguir regras. Mas para que ele siga essas regras de conduta, nós precisamos ensinar. Os pais ensinam, né? A igreja ensina, o pastor ensina. E comportamento é aprendido. É aprendido. Eu tenho certeza que o casal que tem filho autista, que está aqui, no primeiro dia, eles sabem que foi difícil. Insistiram, no segundo dia foi difícil também. E no terceiro foi difícil. Depois de 10 vezes vindo para a igreja, começou a melhorar. Não é 3 vezes, tá, gente? É 10, 15. É na insistência, é no ensino de todos os dias, é tendo mostrando para ele que aqui é a casa do Senhor e que é importante estar aqui. Vamos lá? Pode passar. E aí, por que a igreja é um lugar tão desafiador para o autista? Primeiro a gente viu lá, não é? A comunicação, a socialização, e nós somos feitos disso. Igreja é feita disso, né? Eu digo que eu gosto muito de abraçar, ontem até eu falei. Não, e todo mundo eu abraço, né? As meninas da igreja, tudinho eu abraço. Os rapazes não, mas as meninas, né, recebem meu abraço. Então, é assim, eu gosto disso. Mas nós vamos ver que para o autista isso muitas vezes é difícil. Porque muitas vezes, quando eu vejo a criança, quando eu vou abraçar, ela não quer, eu falo, cheiro na cabecinha, todos os meus alunos, na maioria, cheiro na cabecinha, até que de pouquinho em pouquinho, eu vou conquistando esse abraço. Então, vamos lá. Ambiente sensório, nós temos aqui, tudo se comunica, né? Muitas igrejas têm ambiente com sons altos, que podem ser sobrecarregantes para pessoas com hipersensibilidade. A nossa igreja, eu não vou ler tudo não, tá certo, gente? Eu já estou bem com a garganta aqui. Abre para mim, por favor. E aí, a nossa igreja, ela tem algo positivo. Não tem o som muito alto, não tem luzes muito... Eu vou tomar um golinho de água. Estou nervosa. Um pouquinho nervosa, mas vai passando. Então, som muito alto, nem luzes muito, né? nem jogo de luz, nem igreja que é muito escura. Então, a gente tem assim um clima ameno, né? Muitas vezes, a gente tem que diminuir, às vezes, um pouquinho a luz, né? Como foi no Natal, né? Que a gente desligou as luzes, que ficou a igreja escura. Você viu quanta agitação as crianças ficaram na cantata? Tudo por causa do ambiente. Né? Elas ficaram agitadas, porque não estavam... E olha que nós não estamos falando de crianças atípicas, nós estamos falando das crianças da igreja. Se a criança que não tem, não é, uma dificuldade, uma deficiência, né, ela já sente, já fica agitada quando muda, né, o ambiente, imagine a criança atípica. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que nós temos na igreja, de luz, de som, não é? De ar-condicionado. Né? Eu lembro que na outra reunião que nós fizemos lá na outra igreja, na segunda igreja, a segunda igreja não é? Segunda igreja que nós fomos, aí tinha um ar-condicionado com uma zoada. E aí, antes da gente pegar a palavra, né, e aquilo estava me incomodando. E eu não sou neurodivergente. E aí, estava me incomodando. Mas aí, quando ele desligou, ficou aquele silêncio no templo. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com os nossos ar também. E aí nós temos a interação social. A igreja é feita de interação social. Não é? E a gente tem aqui a dinâmica social em uma igreja pode ser complexa para o autista. Não é? E aí eu citei ontem, vou citar hoje, sobre classe da escola dominical. E aí ele vai aprendendo, vai ser uma conquista, ele vai aprendendo de pouquinho em pouquinho a estar na classe. Né? Hoje, o filho de vocês já fica. Olha que coisa mais linda. Né? Ele já está lá na classe. Mas eu tenho certeza que no início foi difícil.
Mamãe tinha que ficar, papai tinha que ficar, né? De pouquinho em pouquinho foi inserido. Então, vai ser assim, vai sendo uma conquista. A socialização pode passar. Mudança da rotina, nós temos algo positivo, porque nossa igreja ela dá continuidade sempre a um padrão de culto. E isso é bom para a criança com TEA. Regras de conduta, e nós temos ali comportamento se aprende, tudo que é aprendido pode ser modificado. Então, cabe a cada um de nós, né, como pais, como mães, como professores de EBD, como apoio, equipe de apoio, não é, de acolhimento, estarmos passando, né, para aquela criança, né, de forma que eu digo, no amor de Jesus, tá bom? De que ser no amor de Jesus, as regras de conduta dentro da igreja. E se aprende, viu? Tudo a gente aprende, pode passar. A falta de compreensão, em algumas comunidades, pode haver essa falta de compreensão, que é o entendimento e conhecimento sobre autismo. E o que pode levar a mal-entendidos ou exclusão. Então, algumas comunidades, né, algumas igrejas, ou algumas sociedades não entendem, né, e por falta do conhecimento, termina excluindo. E aí, a gente vai ver agora uma imagem. Pode passar. E aí, o que vocês acham dessa imagem? Pensem um pouquinho. Ok? Observaram? Essa imagem, ela é uma demonstração de inclusão? Sim ou não? Inclusão? Está segregando, né? Então, isso não é inclusão, tá? A intenção foi boa, né? A intenção foi boa, mas isso não é inclusão. A pessoa que chega aqui na igreja, a família que chega aqui na igreja, que é uma família atípica, tem seu filho atípico, ele pode sentar onde ele quiser. Amém? Pode sentar onde ele quiser. E se tiver que levantar, né, em algum momento com seu filho, vai levantar. O pastor não vai deixar de pregar, o louvor não vai deixar de louvar. Nada disso vai acontecer, não vai atrapalhar o culto em nada. Onde ele quiser sentar, ele vai sentar. Tá certo? Vamos lá, pode passar. E aí, o que nós estamos fazendo hoje? Aprendendo um pouquinho sobre inclusão. Então, é informação para a conscientização, para o acolhimento e para a inclusão. Estamos aqui passando um pouquinho daquilo que nós vivemos todos os dias, que é oferecer, oportunizar, tanto a criança, o adolescente, quanto as famílias atípicas, a oportunidade de servir ao Senhor. Amém? Pode passar. E como é que a criança... Aqui é mais na prática para o departamento infantil, e eu gostaria de a gente parar aqui, porque daqui para frente nós vamos só falar sobre a prática. Ou o pastor quer que continue? Pode ficar à vontade. Estou no horário ainda. Tá? Então, vamos lá. Nós temos 10 minutinhos, não é isso? Então, eu vou passar rapidamente. Como o autista aprende, não é? Então, é visual, baseado em interesses, repetição e consistência, instruções claras e segmentadas. Então, quando o seu filho neurodivergente chega aqui, que tem TEA ou que tem alguma outra deficiência, que está dentro desse quadro, nós vamos estar aqui treinando a equipe, tanto do departamento infantil, quanto do acolhimento, para que, dentro disso daqui, que é como eles aprendem, a gente trabalhar a palavra do Senhor, né, na vida com eles. Então, nós temos... ontem eu mostrei alguns exemplos, né, e a gente vai estar trabalhando e vamos estar, juntamente com a igreja, não é, fazendo esse trabalho de inclusão, tanto da criança, quanto do adolescente e do adulto também. Muitas vezes, nós temos aqui um adulto, né, com TEA, e está dentro do transtorno do espectro autista, e nós nem sabemos. Ele está ali sentadinho, mas a gente nem sabe que ele tem TEA.
não é? Então, vamos lá. Pode passar. E aí, aqui tem as sugestões, não é? E nós temos como igreja que acolher, e esse acolhimento é receber em segurança, passar segurança para esses pais, não é? Que nós estamos aqui com o nosso coração de Davi, com aquele coração aberto para acolher como ele acolheu Mefibosete, não é? Nós queremos acolher essas famílias, queremos acolher essas crianças, esses adolescentes, não é? Com o coração que Davi teve com Mefibosete. Né? Foi isso que ficou ardendo no meu coração. Senhor, me dá o coração de Davi. Me dá. Eu preciso, para que eu tenha a sensibilidade de olhar, ter a responsabilidade de ir atrás e cuidar, e ter o amor para cuidar. Tá certo? Vamos lá. Então, visuais, a gente vai estar providenciando. O espaço sensorial, esse espaço, não é aquilo ali, a criança chegou tem TEA e vai lá para o espaço sensorial. Não, não é isso não. A gente quer esse espaço, organizar esse espaço sensorial para que, em algum determinado momento de crise, de ansiedade, os pais observarem que seu filho precisa de um lugar mais calmo, ele ter essa oportunidade de ter um lugar, né, acessível, né, e adequado para acalmar seu filho. Mas como o pastor Otávio sempre fala aqui na igreja, não é? Vá, acalme e volte. O pastor deu até uma ideia para os pais não perderem a mensagem, né, pastor, de colocar uma TV nesse lugar, porque no dia que os pais não conseguirem, vamos dizer que a criança está realmente em crise, ou precisa daquele espaço, para os pais não perderem a mensagem. E ali a gente vai estar com a TV, não é para botar vídeo para as crianças, não, tá certo? É só para ouvir a mensagem do Senhor, tá certo? Em algum momento, se precisar. Então, esse espaço ficou bem claro também ontem à tarde para as equipes, que esse espaço não é aquele espaço da pessoa chegar, a família vai chegar com seu filho autista, né? E ela vai pegar assim, vai chegar lá perto dele e vai falar assim, olha, ali tem um espaçozinho para o seu filho, né? Isso é exclusão, tá certo? Não é isso não. É oferecido um espaço, e se a família quiser levar para esse espaço, para acalmar, não é? vai ter essa oportunidade, tá certo? Então, nós vamos ter sinalização, já conversei com o presbítero, né? E a gente vai comprar os bottoms ou o brochinho para colocar na roupa, 2 pessoas, 3 pessoas no culto, onde vai ser treinada para ajudar essas famílias atípicas, tá certo? Então, a gente vai estar sinalizando. Se precisar de ajuda, estamos aqui, né? A gente vai ficar ali na entrada, os pais que precisarem, tá certo? Ficha de acolhimento, essa ficha também vai ser, eu dei para a Leonai, já entreguei, não estou nem aqui com a ficha para mostrar, mas acho que tem aí. Passa aí, por favor. Pronto. Essa ficha de acolhimento, ela tem algumas perguntas muito importantes para o departamento infantil, tá certo? Que a criança tem alguma restrição alimentar, tem alergia, né? Ela se socializa, a criança comunica de maneira funcional, né? Ela fala, ou ela não é verbal, né? É muito importante de saber, né? Que tipo de atividade a criança gosta de fazer, né? O que normalmente deixa ela agitada e o que pode acalmá-la. Então, isso é importante que o departamento infantil, não é, tenha essas instruções, né? Para que a gente possa lidar melhor ainda com os seus filhos. Né, com a criança atípica. Pode passar, estamos terminando. Cards, a gente já providenciamos também, já estou com todo o material no meu computador, que a gente vai estar enviando para a igreja, né? Cards de comandos, as necessidades, quadro de rotina, como é o culto, né? Ontem eu mostrei aqui alguns exemplos, nesse slide aqui não tem, mas eu mostrei aqui no outro slide que eu fiz para as equipes, como a gente vai fazer. E vai estar tudo organizadinho. Você pode mostrar para o seu filho. Agora é hora de ler a Bíblia, agora é hora de cantar. Vamos sentar, vamos levantar. Então, para ele, porque muitas crianças podem chegar aqui que não são verbais.
E vai ter a imagenzinha, tá certo? Mostrando que cada coisa, porque a previsibilidade deles é muito importante, tá? Eles entenderem o que vai acontecer. É muito difícil para a criança ou para o adolescente quando chega no ambiente e não sabe o que vai acontecer. Então, esse cardzinho que a gente vai estar montando, esse panfleto, é para ajudar, tá certo? Nisso. Nós vamos disponibilizar o abafador, já falei também com o presbítero, né? E as atividades adaptadas, nós já estamos providenciando. Em falar nisso, já temos alguns kits para o culto, né? Porque qual é a nossa intenção? Que os pais fiquem no culto, né? Que a sala sensorial seja usada só de vez em quando, que não seja direto, né? Que a criança se acostume no culto, que aprenda a adorar o Senhor no culto. Então, para isso, nós vamos estar oferecendo para as famílias, né, um kitzinho que o pessoal do acolhimento vai estar ali oferecendo. Se você quiser, se seu filho está na igreja, seja ele atípico ou não, tá certo? Atípico ou não. Mas você quer que ele participe do culto, e você sabe que ele vai ficar agitado. Se quiser um kitzinho de pintura, com historinhas bíblicas, de desenhar, nós vamos ter, tá certo? Pode passar. E aqui é uma imagem que eu tinha colocado, mas a gente já tem nosso cantinho, não coloquei a imagem, mas aqui é só um cantinho que pode ser para o de acolhimento. Pode passar. E a última coisa, 7 coisas que o autista gostaria que você soubesse. A inclusão começa na compreensão. Nem sempre o silêncio significa desinteresse, então, muitas vezes, ele está lá, ouvindo, na classe, e ele está quietinho no lugar dele, e você acha que ele não tá aprendendo nada, ou ele não está participando, pelo contrário. Ambientes sensoriais podem ser desafiadores, como a igreja. A rotina é importante, então, manter a rotina um padrão. Eles também têm um chamado e dons a oferecer, né? Eles têm um chamado e dons. E eu tenho visto no meu dia a dia quantos alunos que eu tenho, não é, que têm talentos assim impressionantes, seja de pintura, de desenho, seja de. Eu tenho um aluno que faz uma redação, ele não consegue fazer mais nada, a não ser fazer a redação. Então, eu trabalho sempre com redação com ele. Ele faz uma redação linda, e ele vai, a imaginação dele vai longe, ele escreve perfeitamente. Já tem aquele que não escreve, que não lê, mas que tem outros talentos. Então, eles têm talentos, né, e muitas vezes está bem escondidinho, e eles podem utilizar na casa do Senhor. A inclusão é uma missão de toda a igreja, e famílias atípicas precisam de apoio espiritual, não é? E nós vamos terminar orando ao Senhor. Eu espero que essa palavra fique no nosso coração, não é? Não esqueçam que a inclusão, não é esse acolhimento, é esse pertencimento, não é? E a inclusão tem que começar no coração de cada um. Se eu dispor o meu coração, como Davi dispôs, não é? Eu consigo fazer inclusão na igreja. Então, Deus abençoe, que os irmãos recebam essa palavra para a glória e honra do Senhor. Pastor. Amém, né, irmãos? Glória a Deus por essa palestra, né, por essa aula. É tão importante para a igreja. Obrigado deles, viu, por essa palavra. E realmente, antes da gente ter a reunião de ontem, né, e hoje a gente estava conversando no gabinete, né, eu, deles, a minha mãe também, e eu dizendo, é isso mesmo, a gente tem que acolher, tem que incluir. Amém, irmãos? Então, assim, vamos botar isso na prática, tá certo? Como igreja. Você que está na igreja, que não tem criança atípica e tal, você tem que ter essa sabedoria, tá bom? Essa sabedoria que nós estamos aqui para ajudar, né? Para incluir, para ser suporte, né? Na vida de todos. Amém? E até mesmo criança com bebê de colo que está chorando, né? Você que é da igreja, tem paciência, não é? Calma, é bom escutar o choro da criança, porque a gente sabe que a criança está na igreja, né? E a gente sempre orienta, olha, se tá chorando demais, né? Demorando muito, ou se a criança está agitada, vai dar aquela instrução, dar aquela acalmada. Eu falei que eles tinham que só
Sim, a família que tem, né? Vocês podem falar como é que vocês se sentem na igreja, né? Então vem cá, né? Vem cá. Uhum. Bruno e Lau. Bruno e Lau, vem cá. Graça e paz, igreja. Amém. Eu sou Laudiane, sou uma mãe atípica, tenho um filho de suporte, de nível de suporte 1. É cansativo. E assim, a gente foi bem acolhida aqui na igreja e teve um episódio na escola bíblica, foi até com a irmã, que assim, foi uma atitude pequena que eu vi do meu filho, mas assim, para mim teve grande significado. O tema da EBD foi Deus cuida de mim. E a irmã cantou a música assim, Deus cuida de mim na sombra das suas asas. E meu filho, ele não interage, assim, eu nunca vi ele interagindo. E por um segundo, ele fez o gestozinho interagindo com a irmã. E isso assim me deixou muito emocionada, porque eu nunca vi assim ele se interagir em algum momento. Nem com criança, ele fica sempre no cantinho dele, ele é muito calmo. E assim, foi muito significativo para mim. Naquele momento, ele participando. E assim, eu louvo a Deus, agradeço por essa igreja, porque eu vi ele interagindo por aquele momento. Eu nunca tinha visto, nem na escola eu vejo ele interagir com ninguém, porque a dificuldade dele é mais social. E ele também tem a apraxia da fala, então ele não se comunica direito. A gente que é pai, às vezes nem a gente entende o que ele está tentando se comunicar, ele fica muito nervoso. E assim, é muito difícil e cansativo. A irmã começou a trazer a palestra, me deu vontade de chorar. É muito cansativo mesmo, a gente que é pai atípico. E eu louvo a Deus por estar me integrando a essa igreja que se importa conosco, né? Eu fiquei até me surpreendi, porque só tem a gente no momento aqui, né? Com pais atípicos de ITEA, né? E eu agradeço a vocês por essa paciência e por esse cuidado com a nossa família. Amém. Graça e paz, igreja. Eu me chamo Bruno, né? Sou o pai do Arthurzinho aqui. E de antemão, só gostaria de agradecer à igreja, né? Gostaria de agradecer o acolhimento da igreja. E assim, muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo. Às vezes eu peço um pouco de paciência aos irmãos, às vezes a gente senta ali um pouco atrás. Arthur, apesar de ser autista nível 1, né, de suporte, ele é um suporte mais leve, né? Mas assim, às vezes quando ele tem crise, não é fácil para a gente, né? Então assim, muito obrigado assim, à igreja por esse acolhimento. E é isso, irmão. Muito obrigado mesmo. E a dificuldade da gente que é pais atípico é sempre aquela coisa assim, mas ele não tem cara de autista. E assim, isso magoa muita gente, porque a gente é que sabe o tanto de terapia no dia a dia, com a rigidez cognitiva que ele tem e tantas coisas. E é importante a fala da irmã, da questão da inclusão e também da paciência, né? Obrigada. Amém. Quer falar mais? Amém, gente. Obrigado, Bruno, Lau, né? E como é o nome do príncipe? Arthur, né? Arthur. Gente, é isso, tá? Nós precisamos acolher e todos nós também, né? Precisamos sempre orientar, porque não é apenas, não é deles, não é apenas descantear. Então a nossa igreja não vai ser de separar, o apartheid, né? Lembra? Não. Um canto fica no canto. Não, irmãos, a gente tem que incluir, né? Tem que incluir e ensinar, tá bom? Porque não é só a criança está agitada, dá o celular, dá a televisão. Aí piora, né? Então a gente tem que dar o suporte, o apoio, a instrução de estar o quê? De ensinando, né? As plaquinhas que vão ser dadas para os pais que quiserem, para ensinar. E o apoio, a junta diaconal, o acolhimento, e toda igreja tem que dar o suporte, porque cansa, feita a irmã disse, cansa. Então tem que dar o suporte para ajudar nesse apoio. Amém, irmãos? Estamos no caminho certo.
Vamos andar, vamos prosseguir, vamos avançar como igreja do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar?